Ok. Então, continuando os algoritmos de ontem, a gente vai começar agora a trabalhar algoritmos mais elaborados de percorrimento e alteração em árvore. Normalmente eu faço os algoritmos canônicos, os que funcionam em qualquer linguagem, mas tem coisas específicas, por exemplo, para C++, que você não consegue em outras linguagens pelo fato de C++ você ter ponteiros e referências. Então, vou fazer aqui um exemplo e aí depois a gente vai para a implementação, tá certo? Então vamos aqui. Lembra da árvore binária de busca de ontem? Se eu quisesse encontrar um nó na árvore binária de busca, como é que eu faria? Eu tenho aqui o 10, aí aqui eu venho o 9, do 9 eu vou para o 7, depois do 9 não tem mais ninguém aqui, do 7 eu vou para os 8, 10, 15, 12, 13, 16. Quero procurar o 11. Então eu faço 11, 11 é maior do que 10, eu venho para cá. 11 é menor do que 15, eu venho para cá. 11 é menor do que 12, eu venho para cá. Só que quando eu chego aqui, eu descubro que não tem ninguém aqui. Não tendo ninguém aqui, eu sei que esse deveria ser o lugar do 11. Capite? Beleza? Esse deveria ser o lugar do 11. Se ele existisse, ele deveria estar aí. Se eu tivesse uma forma de retornar esse lugar e conseguir colocar o 11 nesse lugar, eu não precisaria fazer o percorrimento de novo para poder inserir o 11. Quero inserir o 11, aí eu tenho que percorrer tudo de novo para chegar lá. O que é a limitação que eu tenho? Se eu simplesmente estiver trabalhando com um node asterisco, com um ponteiro para nó, na hora que eu retorno o left do 12, ele vai me retornar nulo. Se eu retorno nulo, aí o cara recebe nulo. Ele vai fazer o que com nulo? Não tem como fazer nada com nulo. Aí que entra o suporte que a linguagem dá. Se você estiver fazendo com Java, com C++, com C, você não vai ter resolução para isso, mas com C++ a gente tem. Então, qual é a ideia? Ao invés de eu pensar no valor do nó, bora para o pulo do gato aqui. Ao invés de eu pensar no valor do nó, eu vou pensar no lugar onde ele está pendurado. Não, não é o endereço. Se eu pensar exatamente, o endereço, mas o endereço não do nó, o endereço do ponteiro onde ele está pendurado. No caso, não é o nulo, o valor do nó, é o endereço do 12 left. O endereço do 12 left. Se eu sei onde é que está o 12 left, eu consigo chegar lá no 12 left, que tem o valor nulo, e colocar no 12 left o nó que eu quero inserir. Então, eu não quero o valor do nó, eu não quero o endereço do nó. Eu quero como se fosse literalmente o elo da corrente aonde esse cara está pendurado. Eu quero isso daqui, tá vendo? Eu quero esse carinha aqui. Então, esse cara, quem é esse cara bem aqui? Esse cara aqui é o root, né? É o ponteiro root. Quem é esse daqui bem aqui? Esse daqui é o left. Então, o que eu não quero, bora lá, eu não quero o node left. Porque o node left é o valor do nó. Eu quero o endereço do node left. Não me importa saber quem é que o left está apontando. Me importa saber o left, o endereço do left, o elo onde o nó está pendurado. Porque se eu tenho o elo onde o nó está pendurado, eu tenho como chegar nesse elo e pendurar outro nó. Eu tenho como chegar nesse elo e apagar o nó que está ali. Entendeu? Então, você imagina que você está no nó, o ponteiro do nó é como se fosse uma cordinha,
Entendeu? Se, por exemplo, você está no nó, o ponteiro do nó é como se fosse uma cordinha e você está chegando aqui no outro nó, beleza? Se você retorna node left ou node right, quem você está retornando é esse cara bem aqui, sem a cordinha, porque você não tem como voltar. Na hora que você retorna o endereço do node left, o que você está retornando é isso daqui. Então, eu não quero o valor de node left, eu quero o endereço de node left. Porque se eu tenho uma cordinha, se eu tenho um penduricalho, aí eu consigo chegar no penduricalho e alterar o valor dele. Ou seja, eu consigo alterar quem está pendurado nele. Consigo alterar quem está, seja para adicionar, seja para remover, seja para qualquer coisa. Então, bora aqui para fazer um exemplo. Eu perco tempo e repito porque esse conceito ele não é óbvio, tá? E eu vejo que é um conceito bem chatinho e a maioria das pessoas conseguir enxergar. Então, vamos lá. 13.3. Vou fazer um exemplo bem simples para vocês conseguirem entender o desdobramento disso. Então, eu vou fazer uma função aloca. IOString. Int main. A minha função void alocar. Vai receber um ponteiro para inteiro, int p, ok? E colocar um valor aqui nesse ponteiro, new 8. Beleza? Bora aqui acompanhar isso daqui. Então, criei um ponteiro para inteiro e coloquei 8 nesse ponteiro. Então, agora, se eu criar um ponteiro aqui, int p, e mandar alocar p, se eu mandar imprimir p, eu vou ter o quê? Será que eu tenho 8 aqui? O que vocês acham? Sim ou não? Você não está colocando ele na alocar? Beleza. Aparentemente sim, né? Agora vamos entender qual é o problema. É o problema do elo. Então vamos entender. Criei o P, beleza? Faz de conta que o P está na posição de memória 500 e o valor que está no 500 é o que eu acabei de colocar lá? Nulo. Então na posição de memória 500 eu tenho o valor nulo. Aí eu passo o P por parâmetro. Estou passando ele por cópia, endereço ou referência? Endereço, tá? Então, esse é o pulo do gato. Será que esse P aqui também tem a posição 500 de memória? Não. Esse é o problema que a gente não consegue enxergar quando está fazendo o CUP. O que eu estou passando na hora que passo esse cara aqui é quem está no endereço. Quem é que eu estou passando? O 0. Esse P aqui é outro P. Porque tudo em C++ é cópia, a não ser que seja referência. Então, esse cara aqui, por exemplo, vai ter a posição 700 de memória. E o que é que ele está recebendo? Ele está recebendo o 0. Aí eu estou colocando na posição 700 de memória, não o 8. Estou criando memória e dentro dessa memória eu estou colocando o 8. Então, no 700, ele vai apontar, por exemplo, para o 400. E o 400 vai ter o valor 8. Se eu mandasse imprimir aqui o P, ele imprimiria o 400, que é o valor de P. Ou seja, o bloco de memória que foi colocado em P. Se
Se eu mandasse imprimir o que tem dentro do bloco que P aponta, ele me daria 8. Se eu mandasse imprimir o endereço de P, ele me daria 700. O endereço de P é 700. O P recebeu um bloco de memória na hora que eu fiz o new int, que no caso foi o bloco de memória 400. 400. Dentro do 400 eu tenho 8 e o P está no 700. Beleza? Por que em C funcionava? Porque em C era diferente. Em C a gente fazia assim, ó, void soma 1. E aí eu recebia um ponteiro. E aí você fazia P mais 1, aí aqui tinha main. Aí você fazia int P recebe new int 7, aí você fazia soma 1 passando o P, e depois quando você mandava imprimir, o valor de P é para estar o que aqui? 8, perfeito, porque você não está mexendo com a alocação. Então bora lá, P, então o P, vou colocar em 2 rodadas, tá? O P, ele tem aqui a posição de memória 200, tá certo? A posição de memória 200. Aí você dá um new int 7 para ele. Então agora, o valor de P, ele aponta para o 350 e no 350 você tem o 7. Beleza? Aí você manda somar o IP. Quem é que você está passando para cá? O 200 ou o 350? Qual é o valor de P? 350, perfeito. Esse P aqui é outro P, outro bloco de memória. Então, esse cara aqui faz de conta que é o 500. Só que agora, qual é o valor que você jogou dentro de 500? 350. O valor de 500 é 350. O que você está fazendo nessa ordem? Coloque mais um dentro do 350. Aí ele vai lá, pega o 350, quem é que tem 350? O 7. Mais um, 8. Bota 8 no 350, que é justamente o local para onde esse carinha aqui apontava. Por isso que ele vira 8. O que é que a gente não consegue fazer com esse modelo? Mudar o bloco de memória de para onde P aponta. Porque aqui o P está apontando para o 350. Nessa construção, do jeito que está aqui, eu não consigo, por exemplo, fazer o P recebe nulo. Se eu fizer isso, eu estou fazendo o 200 apontar para o nulo. Eu estou fazendo o P de cima apontar para o nulo. Ok? Tudo bem? Então, esse P que antes apontava para o 350, agora, dentro da posição 500, eu vou colocar o 0. Mas não mudou nada com esse cara aqui. É o mesmo questão, que a gente mudar uma posição, quando a gente vai para bem mesmo que aqui seja um ponteiro, você consegue mudar quem o ponteiro aponta. Você consegue mudar a informação do valor do bloco que o ponteiro aponta, mas você não consegue mudar quem o ponteiro aponta. O ponteiro 200 apontava para o 350. Você não consegue fazer ele apontar para o 0, porque é um outro ponteiro. Quer dizer que com C eu não consigo resolver isso? Consegue, só que aí você não passaria um ponteiro. O que é que se passaria? Não, em C. Em C você não tem referência. Em C você não passaria quem o P contém. Você passaria o P. Como é que eu passo o P? O P. Agora eu não estou passando o conteúdo de P, eu estou passando o endereço de P. Então agora, o que é que ele vai receber bem aqui? Vai ser o 350? Não, vai ser o 200. Que é o endereço de P.
Agora, é só você pensar em rodadas, tá? Então, o P é o 200. É o endereço de um ponteiro. Ou então, P asterisco asterisco. Se você coloca um asterisco, você está dando um salto. Então, agora é um ponteiro asterisco. Se você coloca 2 asteriscos, você está dando 2 saltos. Aí você chegou no inteiro. Então, esse daqui é o inteiro. Se eu mandasse imprimir isso daqui, eu teria quem? O 7, que foi quem eu coloquei bem aqui. Beleza? Então, esse daqui é o 7. Se eu fizesse isso daqui com um asterisco, eu teria quem? Quem é que está antes do 7? 350. Se eu fizesse só o conteúdo de P, eu teria quem? 200, perfeito. Se eu fizesse agora o endereço de P, eu teria quem? Seria um nível antes, né? Seria, onde foi que esse cara foi alocado? Esse cara pode ser alocado, sei lá, na posição 900, não interessa. Porque para a gente, o endereço de P aqui ele é inútil, porque é o endereço de uma variável local. Acontece que, como agora eu tenho isso daqui, o 200, agora eu posso mudar a alocação de P. Agora eu posso fazer, por exemplo, P recebe new int 9. Então, se o P antes apontava para o 200, agora ele vai apontar para o 450. Então, eu estou mudando o conteúdo que tinha aqui. Estou chegando aqui, e, por exemplo, eu posso fazer um nulo, deletar o P, delete P. Perdão, é assim? É o delete? Não, é assim. É porque não tem os pontos e vírgula em cima. Agora eu consigo fazer isso, agora eu consigo mudar a alocação. Só que esse tipo de construção é muito feioso, é muito chato. E aí, para isso, no C++, a gente pode usar referência. Porque com a referência, você vai ter... Perdão. Você aí consegue ter um asterisco só e você consegue fazer essa mágica aqui. Consegue fazer esse P ser o mesmo P que esse, por causa da referência. Então, se esse cara é o 450, quem é que vai ser esse daqui? 450. Exato. E aí a gente contorna a limitação de estar passando um valor. Porque a gente faz com que essa variável seja o mesmo bloco de memória, um alias para outra variável. Então, a gente tem a mesma variável. Então, agora você consegue fazer aqui dentro, nessa construção, P recebe new int de 5. E aí, se você for mandar imprimir o conteúdo de P, você vai ter o 5. Só que isso aqui é uma coisa exclusiva do C++, porque no C++ você tem como controlar exatamente a questão de endereço, ponteiro, referência. Quando você está trabalhando, por exemplo, com Java, com Python, você nem enxerga isso. Você só sabe que aquele objeto que você está passando é uma referência, ou seja, por trás daquele objeto tem um ponteiro. Então você está movimentando os ponteiros do fundo da história. Né? Você não tem como... Se você der um 1000 aqui dentro, você nunca vai trocar o original. Então você vai precisar de outro tipo de algoritmo que em C++ você não precisaria. Mas vacilou, acabei de explicar a coisa mais difícil da matéria até agora. Eu não vou voltar, não. Tudo bem. Mas quando eu estiver fazendo o exercício da árvore, aí eu tento explicar alguma coisa dentro da árvore para fazer mais sentido. Tá? Tudo bem. Tá? Então, bora lá. Vamos montar nossa árvore. Então, eu vou precisar de um node. O meu node vai ter um value. O meu node vai ter um left. E o meu node vai ter um right. Beleza.
Precisamos agora de um construtor para Node. Node tem um value, tem um left e tem um right. Se eu não passar nada, o default disso é nulo. Se eu não passar nada, o default disso é nulo. Vou colocar logo os valores default aqui dentro também. Não, mas não precisa. Só aqui é bom quando você tem muitos construtores ou você tem valores que você não inicializa no construtor. E aqui, value vai ser inicializado de value, left de left e right de right. Beleza. Nosso node está supimpa, tá no ponto. Bora para a árvore. DS3. Na minha árvore, nós temos o quê? Nós temos um root, que é onde a árvore começa. A gente não tem nó de marcação, poderia ter, mas não tem. E a gente vai fazer agora as coisas que, assim, algumas das coisas que a gente fez ontem. Temos o construtor da árvore. Ok. Pergunta. Isso daqui é só que já passou pelo EDA, tá? Do jeito que você está fazendo aqui, se você não inicializar o root para nulo, ele automaticamente é inicializado com nulo ou carregado com lixo? Só por curiosidade. O que você chuta? Ó, aqui eu não estou inicializando nada. Só que eu estou passando todos os valores aqui no construtor e eu acabo inicializando tudo no construtor. Só que aqui, o root não está inicializado com nulo, nem aqui, nem aqui. Por default, o ponteiro é inicializado com nulo ou com lixo? A resposta é depende. Depende de quê? Do compilador. Entendeu? Então, tem compilador que vai obrigatoriamente colocar nulo. Tem compiladores como, por exemplo, o GCC novo, ele ainda inicializa ponteiro com lixo. Então, na dúvida, nunca confia no compilador. Nunca confia no compilador, mano. Por exemplo, o inteiro não. O inteiro, obrigatoriamente, vai ser inicializado com zero, string com vazio, mas por algum motivo, ponteiro ainda é inicializado com lixo. Esse tipo de problema. Sim. Porque eu estou lidando com tipos primitivos, mas aí aqui ficou como sendo uma curiosidade da linguagem, que você só aprende praticando, diz? Na mesma coisa que o Booleano? Não, Booleano é falso por default. Booleano é falso por default, inteiro, todos têm o seu valor default, mesmo que você inicialize. Ponteiro é curiosamente o único exemplo que não é inicializado com zero. Claro, se eu for rodar o código no Windows, talvez funcione, mas aí eu estou dizendo uma curiosidade da implementação do GCC. Por quê? Porque eu tive esse problema de caçando esse maldito erro, até perceber por que não está inicializando o ponteiro. Entendeu? Então, detalhezinhos das linguagens, né? Ok, beleza. Bora implementar aqui a adição do da BS3. E aí eu vou fazer a adição manual, fazendo a descida manual, e depois a gente faz o nosso find mágico. Essa fuleiragem todinha é para chegar no nosso find mágico, que eu até poderia fazer na lista antes, mas vamos fazer aqui. Node int value. Quero adicionar esse valor na árvore. Aí agora a gente teria que sair percorrendo a árvore até o local onde a gente vai inserir esse valor exatamente. Então eu vou deixar isso aqui para ser um método público, tá certo? E aí eu vou chamar aqui um void add
fazer utilizando a notação que a gente conhece. A notação clássica, tá certo? Então, eu vou percorrendo a minha árvore nó a nó. Eu digo clássica porque funcionaria em qualquer linguagem. Tentando inserir esse valor, e para poder consertar a referência, na hora que eu inserir o nó, eu devolvo o nó que eu inseri para ele refazer o link. Então, adicionar esse nó na árvore seria fazer o root receber o ADD de root e velho. Por quê? Porque o meu ADD vai... Perdão, ADD não, né? O recursivo. Porque o meu ADD vai começar a partir do root, em algum momento ele vai colocar o velho, e eu vou reconstruindo a ligação de trás para frente. Beleza? Então, como é que seria esse daqui? Agora a gente entra no ponto recursivo. Então, todos os métodos eles vão ter essa carinha. Uma chamada externa e uma chamada interna recursiva que faz a mágica, né? Então, quais são os passos aqui? Passo 1, o caso base. Se o nó não existe, lembra, cada nó cuida só da própria vida. Você cai num local que não existe, o que é que você faz? Eu não quero inserir esse nó. Se eu cheguei no canto que não existe, eu cheguei justamente aonde ele onde ele deve estar. Então, se eu cheguei aonde eu devo estar, o que é que eu vou retornar? A mim mesmo, então eu tenho que me criar. New node, baseado em value, e aí eu me retorno. Cheguei onde eu queria estar, me crio e me retorno. Responsabilidade do meu pai de me pendurar na árvore. Ok. Supondo que eu existo. Se eu existo, não vai ser aqui, vai ser em algum dos meus filhos. Para qual filho eu mando a recursão? Perfeito. Se o velho for menor do que node velho, eu vou para a esquerda, né? Então, o meu node left vai ser o ADD de node left e velho. Se não, node right vai ser, vai ser ADD de node right e velho. Enfim. Pronto, agora eu já tenho uma forma de adicionar os nós na árvore. Vamos fazer a visualização. Eu vou roubar a visualização lá do site, tá? Aí ele não instala. É como se fosse chave única. É, chave única. Não. Se eu quisesse colocar, eu poderia assumir que funciona como se poderia ser múltiplo. Então eu poderia mandar para a esquerda. Não, é como se fosse por default é único. Eu poderia fazer dobrado, mas aí qual seria logicamente fazer dobrado? Faz de conta que eu tenho 5, aí eu instalo 3, se eu quiser colocar outro 5, eu vou colocar onde? Eu poderia fazer assim, né? À direita do 3. E se eu quisesse colocar outro 5? 5 é menor ou igual, então menor vai ficar do 3, mas é maior, aí ficaria uma coisa meio assim, entendeu? É estranho. Tem outras estruturas melhor do que a árvore binária para a gente ter, existem, né? No caso, eles seriam include, a gente tem por exemplo, 7. 7 é uma árvore. Tá certo? Normalmente, uma BS tree. Ou parecido, né? Não é uma BS tree. A gente teria o map, que também é uma árvore.
Se é para múltiplos valores, você teria como é? Esqueci o nome da estrutura. Eu estou querendo dizer multimap, mas não tá indo. Agora para ser multimap. Esqueci o nome. Deixa eu pensar. Multimap C++. Qual é o nome da estrutura? Multimap. Exatamente. Multimap é similar ao mapa com adição de... Será que eu não preciso fazer o include? Ele já vai por default? std map, ok. Ah, tá. É porque não tem um include... Não tem um include só para ele. Estranho. Mas pelo menos eu não estava todo errado, né? Então, o multimap é quando você tem várias vezes a mesma chave. Aí, ele normalmente implementa com um mapa de listas ao invés de um mapa de elementos. Aí, cada nozinho do mapa é uma lista que ele guarda. Entendeu? Aí fica mais fácil assim. Aí, você tem dentro daquele ponto vários elementos chave e valor. Então, bora continuar aqui. A gente poderia fazer a nossa própria implementação do show. Por exemplo, esse show aqui, ele é legal. Eu vou fazer, depois a gente usa o bonitinho. Vamos mostrar o nosso mapa. Tá certo? Fazer aqui a função str. Fazer aqui, mostrar o nosso mapa. E aí, para isso, a gente vai utilizar a recursão também. Então, eu vou retornar... str de root. E aí agora eu vou para o meu método recursivo. std string str. Se eu quiser a string e não mandar direto para a saída, acho que o jeito mais fácil é criar aqui um string e passar ela por parâmetro para eu mandar escrever para ela. E aí no final eu retorno o que foi escrito nela. Eu também podia mandar direto para o Cout, né? ss.str. Beleza. Então aqui eu vou precisar de um node e de uma string ss. Curiosidade, você nunca consegue passar um fluxo qualquer por cópia. Fluxos só são permitidos passagem por referência ao endereço. Mas bora lá. Beleza, ok. Quero imprimir esse nó. A brincadeira é imprimir assim, ó, com os níveis, tá vendo? O 1 é o root. Os filhos do root estão a 4. Deixa eu aumentar aqui. Os filhos do root estão a 1 tab de distância. O 8 e o 5 são filhos do root. Quem são os filhos do 5? Seriam o 0, tá vendo aqui? E o 9, mais 1 tab de distância. Quem são os filhos do 9? Seria nulo do lado esquerdo e o 3 do lado direito. E o filho do 3 seria o 2 e nulo. Certo? Nosso objetivo aqui nessa atividade é fazer essa impressão aqui bonitinha. Essa daqui é um código que já vem, base. Se vocês quiserem aproveitar para poder mostrar a árvore de vocês. Mas o nosso objetivo é construir isso. Então, bora pensar. Cada nó, aí é sempre recursivo, cada nó vai cuidar da própria vida. A pergunta é, o que é que o nó precisa saber para se imprimir?
O que é que o nó precisa saber para se imprimir? Para imprimir a própria linha, digamos assim. Precisa saber o valor dele e o que mais? Não, o left right ele precisa para chamar a redução para os filhos, né? Mas assim, tudo bem, ele precisa saber. Tipo, ele precisa saber quem que é o pai dele. Não. Para eu imprimir essa linha, eu preciso saber o valor 1. O 1, que é preciso saber que o 8 é o pai dele? Não. A única coisa que ele precisa saber é a profundidade dele na árvore. Então, eu vou precisar passar para ele qual é a profundidade dele na árvore. Porque se eu disser, ei, a tua profundidade é 0. Eu sei que eu estou colado na parede. A tua profundidade é 1. Então, eu sei que eu vou ter que dar um tap. A tua profundidade é 2. Eu vou dar 2 taps. E por aí vai. Então, eu vou chamar isso daqui para o 0. Então, eu vou ter aqui a quantidade de tabs. Pronto. Cheguei bem aqui. Tenho que me imprimir. Qual é meu caso base? Se eu... Caso base, bora. Exatamente. O mais fácil, né? Se eu não existo... Se eu não existo, o que é que eu imprimo? Eu imprimo alguma coisa? O hashtag? Mas com que nível de distância? No caso aqui a gente pode andar de 4 em 4, né? Então eu vou imprimir para SS, vou fazer assim, vou criar um string, e aí eu vou fazer tab vezes 4 de... Então aqui ele vai criar uma string, construtor de string com 10 espaços. É pontinho, né? 10 pontinhos, 20 pontinhos. É o construtor default de qualquer container. A quantidade de elementos e o valor default de cada elemento. Então a quantidade de elementos, 8 pontinhos. E o valor default do elemento. Aí depois, como é nulo, hashtag e barra N. Beleza? Então, por que não deixar o próprio tab sem multiplicar? Porque você for... Tudo bem, mas eu tenho que adicionar de 4 em 4. O próximo nível é mais 4. Porque senão eu teria de 1 em 1, né? Poderia ser. É só chamar na recursão de 0 e o próximo eu somo com mais 4 ao invés de somar com mais 1. Seria a mesma coisa. Distante? Mas se for só 1, fica muito curtinho. Vamos colocar aqui parametrizado que a gente testa, né? Int distância recebe 4. Então, vou colocar aqui distância vezes o tab. Beleza. Se eu não existo, eu imprimi isso. E aí retorno. Não preciso retornar string, porque eu estou mandando para o string, né? Então, aqui é void. Caso 2, eu existo. Eu vou imprimir em que ordem? Eu primeiro, meu filho da esquerda primeiro e eu depois, ou os meus 2 filhos primeiro e eu por último? Que aqui, só se diminuir. Qual é o tipo de percorrimento aí? Em order, pré-order, pós-order? É só vocês olharem a sequência. Quem vem primeiro é o nó ou o filho dele? É o filho dele.
Não, mas assim, é porque não tem o conceito de direita e esquerda que a gente está fazendo ele não está fazendo assim, como na árvore em pé, né? Então é como se ela tivesse assim, né? Como se a árvore tivesse assim, assim, entendeu? Então a esquerda fica para cima e a direita fica para baixo. Ela está nesse sentido. Você não tem o conceito de direita e esquerda aqui, né? Se você pensar fazer algo aqui, né? Aí ficaria direita e direita e não vai muito sentido. Tem que imaginar um pezinho com corações. Como ficaria se fosse o nó primeiro? Ficaria assim, ó. Tá vendo? O nó primeiro, depois o filho da esquerda, depois o filho da direita, assim, né? Aqui a gente tem múltiplos filhos, mas ficaria no esquema de giratório. Primeiro o nó, a pasta, depois as subpastas. Esse seria o pré-order. Primeiro o pai. Esse daqui que vocês estão vendo é o in-order, né? O pai fica no meio entre os dois filhos. Tá vendo aqui? O paizinho fica no meio entre os dois filhos. O pré-order, o pai fica primeiro. Aí fica nessa carinha de diretório. Se eu tivesse uma pasta aqui dentro, aí eu teria primeiro a pasta e depois os filhos dentro da pasta. Sentido? Faz sentido? Então, quem é que eu tenho que imprimir a primeira agora? Eu ou o meu filho da esquerda? Me? Não, né? Porque se fosse eu, ficaria no esquema de pasta. Então, primeiro é o filho da esquerda. Como é que eu imprimo o filho da esquerda aqui? Eu chamo a recursão. Eu não imprimo o filho da esquerda. Eu chamo a recursão para ele. Então, como é que eu chamo a recursão? Chamo a recursão por node left, passo o fluxo e faço o tab mais 1. Mandei a recursão para o filho da esquerda. E agora, o que é que eu faço? Agora eu me imprimo, né? Me imprimo, só que eu sou o node velho, e depois que eu me imprimo, eu vou imprimir quem? O filho da direita. Tá quase certo, tá? Por que eu digo que tá quase certo? Vocês vão ver já. Beleza. Os pontinhos, papapá. Ok, então bora rodar. Int main bs3. Aí deixa eu criar aqui for alto para cada valor em. Vamos fazer aqui uma árvore legal. 15 no meio, aí depois 15 no meio, aí eu vou fazer o 10, depois eu vou fazer o 20. Beleza, então vai ficar o 10 para um lado e o 20 para o outro. À esquerda do 10 eu vou colocar o 7, à direita do 10 eu vou colocar o 12, à esquerda do 20 eu vou colocar o 17, à direita do 20 eu vou colocar o 25. E abaixo do 12 eu vou colocar o 13. 3.addv stdcout 3.str. Por que isso daqui vai dar médio? Não vai dar ruim, vai dar médio. Porque eu estou imprimindo todos os endpoints, todos os nulos. Isso vai dar umas 30. Isso vai dar uma saturada na nossa visualização. Ah, tá. O que está faltando aqui?
Depois de chamar a recursão para a direita e para a esquerda, falta o quê? Retornar o quê? É o ADD. Já consegui adicionar eu mesmo. Perfeito. Retornar eu mesmo. Ok. Tá aqui, tá vendo? O 15, aí eu tenho o 10 e o 20. Aí o 10 vai ter o 7 e o 2. O 7, eu estou mostrando os dois endpoints do 7 bem aqui. O 13, os dois endpoints. O 12, como é que eu evito, por exemplo, eu só vou mostrar um filho se eu tiver o outro, senão eu paro o elemento. Por exemplo, no caso aqui do 12, faz sentido eu mostrar um endpoint, porque eu tenho 13. Mas no caso de eu ter dois filhos nulos, eu não quero mostrar os dois filhos nulos. Como é que seria a nossa mudança aqui? Entenderam o problema? Então, o que é que eu tenho que evitar? Exato. Então, onde ficaria o nosso if aqui? Os nossos ifs. Eu só mando imprimir o filho da esquerda se, ou eu só tento chamar a recursão para o filho da esquerda se não é isso aqui que vai imprimir o filho da esquerda? Isso aqui não vai imprimir o filho da direita? Qual é o meu critério para mandar fazer essas impressões? Se existir o quê? Se existir pelo menos um dos filhos. Porque se os dois não existirem, aí eu só me imprimo. Não? Então, por exemplo, poderia fazer assim, ó. Se node left ou node right, se pelo menos um deles existir, eu chamo a recursão. Seria, né? Se node left diferente de nulo ou node right diferente de nulo, é a mesma coisa, né? Se pelo menos um deles existir, eu chamo a recursão para imprimir os dois. Se não, eu não imprimo nenhum. Seria a mesma coisa de fazer assim também, né? Se nenhum deles existir, se node left igual a nulo e node right igual a nulo, eu só me imprimo. Se não, eu imprimo os meus filhos e me imprimo. Se eu não tenho filhos, eu só me imprimo. Se eu tenho pelo menos um dos filhos, aí eu imprimo os filhos e me imprimo. Legal? Vamos copiar esse método daqui. Testes ajuda, código base. Eu quero o método de imprimir. Cadê o método de imprimir bonitinho? Não tá aqui, não? Tá aqui. Esse daqui é um pouquinho... Não, não é esse daqui não. Ah, esse daqui. Esse daqui é um pouquinho mais fresquinho.
Um pouquinho mais fresco. Vamos roubar ele aqui. Ah, daqui eu não vou explicar não, porque ele é muito chato. Eu vou usar ele porque ele é bonitinho de enxergar. Então, eu vou usar esse daqui no lugar desse. É o STR, né? STR. Que eu vou apagar, para vocês terem a diversão de tentar fazer. Que é o exercício, né? Se eu der todos os códigos, não tem graça. Pronto. Vamos ver como é que fica agora. Ah, tô bonitinho assim. Então, só por diversão, se vocês quiserem tentar entender, a ideia é, para eu fazer essa linha, o que é que eu preciso saber? Não basta agora mais saber qual é o nível. Tá? A ideia é, para eu construir a linha, eu vou precisar saber o que eu era de cada um dos meus antepassados. Então, eu tenho que saber que eu era filho da esquerda do meu avô e filho da direita do meu pai. Porque aí a gente faz essas... a gente sabe o que é que a gente coloca aqui. Se é essa dobrinha ou essa dobrinha. Então, esse futricado aqui todinho é para eu saber o que é que eu era de cada um deles. Por isso que toda vez que agora eu chamo a recursão, eu tenho que informar se eu era filho da direita ou se eu era filho da esquerda. E aí, baseado nisso, eu saio escolhendo quais são os engates para poder formar a árvore bonitinho. Legal, né? Bonitinha mesmo. Bora continuar. Ok, então, o que é que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu já imprimir a árvore e fazer a adição. Só que isso daqui é a adição onde eu tenho que percorrer o nó até chegar no destino. Vamos utilizar agora a nossa técnica secreta do find. O meu find, eu quero encontrar um valor dentro da árvore. Esse valor pode me retornar duas coisas. Ou onde o nó está, ou onde ele deveria estar. A gente vai chamar isso aqui de find mágico. Tá certo? Se eu retornar o node value, né, o valor do nó, isso não resolve o meu problema, porque eu vou retornar o nó. Eu não quero só o nó, eu quero aonde o nó está pendurado na árvore. Aí a gente vai precisar fazer isso. E quando eu faço isso, eu estou retornando não o nó, mas eu estou retornando o left. Aquela que a gente explicou lá no começo. Eu estou retornando não o nó, mas o right, ou então o root. E aí agora, não o ponteiro em si, mas o endereço do cara que está guardando o ponteiro. E agora, por exemplo, se eu fizer isso daqui funcionar, olha como é legal. Tá vendo isso daqui tudinho? Paga. Por quê? Porque eu posso perguntar o seguinte: ei, acha para mim aonde está o value? Ele vai me retornar uma referência para alguém. Vou chamar de elo, ou então link. Porque esse aqui não vai ser um nó.
esse daqui é o endereço do root, ou é o endereço do left de alguém, ou é o endereço do right de alguém. Eu estou pegando literalmente esse cara, entendeu? Esse endereço, o local onde ele se pendura na árvore. E agora, como eu tenho esse cara, eu posso fazer o teste. Ei, se por acaso o link se por acaso o link existir, né? Se ele não existir, se link for igual a no PTR, aí eu posso fazer link recebe new node velho. Ei, esse nó está na árvore. Se existir, me diga onde ele está. Se não existir, me diga onde ele deveria estar. E aí, se por acaso ele não existir, como eu sei aonde ele deveria estar, eu o coloco aonde ele deveria estar. Não. É o código do exercício, mano. É o código do exercício do Trishow. Aí a gente já fez junto, dá para fazer de novo. E vai ter um vídeo que eu acho que está gravando, né? Tá gravando, tem até imagem hoje. Beleza, olha o macete aqui. Então, no fundo, a gente conseguiria trocar, por exemplo, no nosso ADD, vou voltar aqui, tá? Vamos voltar o ADD para aquilo que ele era antes do find. Eu posso trocar o meu ADD antigo por uma versão void dele, onde eu não vou retornar a referência para se alterá-la. Eu já vou receber de cara o nó real que eu posso alterar. Entendeu? Então, olha como muda aqui, ó. Se por acaso o node recebe nulo, então node recebe new node value. Se por acaso eu tiver que chamar para a esquerda, eu chamo para a esquerda, senão eu chamo para a direita. E agora eu não tenho que me preocupar em fazer a costura na volta. Porque eu não estou recebendo aqui só o valor do nó que eu devo inserir. Eu estou recebendo o local da árvore onde eu devo inserir esse nó. Legal, né? Se eu estivesse trabalhando com ponteiro duplo, funcionaria da mesma forma. Só que aí eu teria que fazer uma manobrinha a mais. Por exemplo, se fosse com ponteiro duplo, eu chamar isso aqui de link, tá bom? Então, eu vou repassar aqui por parâmetro o endereço do root, que eu quero poder alterar o root. Então, se quem está no link for nulo, quem está no link vai receber um new node. Se não, o nó é quem está no link, e aí eu posso fazer o resto do código normal, né? Só que aqui eu vou passar o endereço do left e o endereço do right. É um pouquinho mais sujo de enxergar, mas funciona da mesma forma. Isso aqui foi justamente o que eu passei uns 15 minutos explicando para eles no começo. Se você passa um ponteiro por referência, se você passa um ponteiro por parâmetro, você ainda está passando uma cópia. Só que é a cópia do valor que o ponteiro guarda. Com a cópia do valor que o ponteiro guarda, você não consegue mudar a referência do ponteiro. Você consegue mudar o valor de quem o ponteiro guarda. Então, quando eu faço isso daqui, eu passo o endereço do root, eu consigo alterar o root diretamente aqui dentro do parâmetro. Se eu passar só o valor de root e eu tentar dar um new aqui, eu não estou dando um new e modificando o root original. Que aponta para outra referência. Nesse caso, já o ponteiro normal não dava certo, porque ele recebia o valor do nó. Exato. A diferença é que se eu passo só o node asterisco, eu estou passando o local onde o nó está na memória. Quando eu passo o asterisco, eu estou passando o endereço do write.
Eu estou passando o endereço do left. Eu não estou mais agora pensando no nó. Eu estou pensando no local da árvore onde esse nó se vincula. E aí, se eu tenho o local da árvore, eu tenho como chegar nesse local e colocar alguma coisa. Ou nesse local e remover o elemento que está lá. Entendeu? Assim, então em C eu teria que fazer asterisco, asterisco. No C++ eu posso colocar uma referência de ponteiro. Ah, professor, e eu pensava que ponteiro era difícil. Mas ponteiro é o conceito nojento é ponteiro, viu? Eu lembro do dia que eu estava tentando entender o que era um ponteiro de ponteiros. Eu estava dentro do ônibus, voltando assim para casa. Eu a viagem todinha pensando, não pode. Não pode. Se uma coisa aponta a outra, onde é que eu estarei? Cara, eu lembro mesmo. Eu andando na rua, eu estava lá eu estava indo para aula de francês e tentando entender o que era ponteiro de ponteiros. Não esqueci esse dia. E no final a conclusão é que eu não sabia. Aí quando eu cheguei em casa, aí comecei a fazer todos esses exercícios que eu estava mostrando para vocês, né? Criava um ponteiro, mostrava o valor dele, mostrava o valor do asterisco, mostrava o valor do endereço dele. Aí passava por função e mostrava o valor dele, mostrava o endereço. E aí todo esse futricado, foi justamente nesse dia, depois da aula de francês, eu passei 2 horas tentando entender o que era um ponteiro. Eu lembro como é de semestre, porque sabia que era um ponteiro. Não é um conceito que faça sentido, logicamente, para nós. É um conceito puramente abstrato. Só esqueci o nome do livro. Ser mais tem uma folia, Não sei. Ok, então qual a vantagem disso? A vantagem do find é que eu consigo me livrar de tudo isso e fazer só o find para resolver tudo. Tudo que eu precisar agora eu uso o find. Quer adicionar? Usa o find. Quer saber se existe? Usa o find. Quer remover? Usa o find. E aí acabou com esse futricado de ficar tendo que percorrer a árvore o tempo todo. Então, node recebe find develop. Se node for igual a null, node recebe new. Oi. Por default, o auto não coloca referência. Entendeu? Então, se você quer referenciar, a referência tem que ser explícita dentro do auto. Por default, ele colocaria isso daqui como asterisco, só com o node asterisco. Eu acho. Vamos descobrir agora. Porque é assim, a não ser que você tenha certeza de como a linguagem funciona, você deve supor o pior caso. Int get recebe static int v retorna v. Então, estou criando aqui uma variável local. Estática quer dizer que ela é persistente, né? Ou seja, ela não vai acabar quando o código acabar. E eu estou retornando ela por referência. Agora eu vou criar um x que recebe esse valor. Se o auto pegar a referência, quando eu fizer x++, é para ela ser 7. Então, na hora que eu mandar imprimir o get de novo, é para eu imprimir 7. 6. Então, a referência não foi por default. Se eu tivesse feito assim, 7. Então, mas esse é o tipo de coisa que você só sabe depois de dar o bug. Você faz, aí dá bug, aí você debuga, aí você descobre, fica puto de nunca mais cometer esse erro na minha vida. Porque
conhecer programar, né? E o Node Valley. Por isso que a aula, assim, né? Eu entendo que tudo que vocês estão aprendendo aqui comigo, vocês conseguiriam com certeza aprender sozinhos. O que eu estou fazendo é só economizando o tempo de vocês. Tentando fazer com que a 1h30, 2 horas que a gente passa junto, economize aí 3 horas de estudo, 4 horas de estudo que vocês teriam que fazer sozinho. Muito detalhe, muita besteirinha, muito algoritmo, coisas que, sei lá, eu levei 10 vezes o tempo que a gente estava juntos aqui para conseguir desenvolver tudo mastigado. Tanto que se a gente olhar as aulas que eu gravo desde 2016, tem muita coisa que foi melhorando, que é o normal, que vai melhorando, até a própria forma de explicar é diferente, você vai vendo o que funciona, o que não funciona. Então, aqui, ó, nosso find mágico. Nosso find mágico, eu vou retornar, eu vou precisar do find interno. Então, load, find, Node, e aí tudo vai ter que ser agora referência dupla, né? Node, int value. Cadê você, valorzinho? Se Node for igual a nulo, eu cheguei exatamente onde eu queria estar. Eu retorno Node. Se Node não é nulo, eu tenho que ver se eu cheguei onde eu queria estar. Se Node value for igual a value, eu também cheguei onde eu queria estar. Então, retorna Node. Então, nesses dois casos, eu tenho o que eu queria. Se ele é nulo ou se ele é value. Eu tenho que testar nessa ordem, que eu só posso testar o value depois que eu sei que ele não é nulo. Se não, eu tenho que olhar para a minha esquerda, né? Se o value for menor, se value for menor do que Node value, então eu vou retornar o find de left com value. Se não, eu vou retornar o find de right com o value. Pronto. Agora com esse find mágico, que é que me falta aqui? Retornar o find de root com o value. Então, com esse find mágico eu já consigo fazer muito fácil o ADD, o remover, o se existe. Então, por exemplo, agora, booleano. Será que existe esse valor na árvore? Seria só o que? Retorna se o find de value é diferente de no PTR. Moleza. O ADD, moleza. Não faz sentido. Porque o ponteiro do ponteiro, ele é um tipo que guarda outro tipo. A referência é um alias. Então não existe o alias do alias. O alias já é o próprio elemento. O ponteiro eu posso ter múltiplos níveis, tipo eu posso ter asterisco de asterisco de asterisco. Seria uma estrutura que guarda uma estrutura, que guarda uma estrutura, que guarda uma estrutura. Mas a referência é o elemento. A referência, na verdade, não é um tipo. A referência é um alias para um bloco de memória. Referência é um alias para um bloco de memória. O que é que fica faltando aqui? Que é para também não estragar a graça de vocês. O único código difícil desse bloco, a soma é trivial. É o que vocês já fizeram semana passada. Você dispara a exceção, pegando da esquerda da direita e somando. O high tree também é trivial. Aqui ele vai explicar a diferença entre altura e profundidade. Tá certo?
que foi o que eu esqueci na semana passada, tá vendo? Então a altura da árvore é 4, aqui a profundidade é 4. E aí ele mostra aqui a diferença entre altura e profundidade, tem até um linkzinho, se eu não me engano. Não tem linkzinho, não? Tá. Então, por exemplo, a altura dessa árvore aqui, o J. O J tem a altura 1, ou seja, abaixo dele já é o nulo, a altura é olhando para baixo e profundidade é olhando para cima. Profundidade é o quão longe ele está da raiz e a altura é o quão longe ele está das folhas. De novo, profundidade é o quão longe ele está da raiz e a altura é o quão longe ele está das folhas. Então, por exemplo, o D, do nulo, o D, pensando no D, qual é a altura dele? Assim, o filho mais profundo dele está a 3 nós de distância. Então, essa é a altura dele. Como se você tentasse botar ele em pé, e aí esse daqui seria o nível 1, 2 e 3. Entendeu? Você tenta botar ele em pé, o N está atrapalhando, né? Tipo a pecinha de Tetris. O N encosta no chão, e aí você tem o N, o U e o D. E a profundidade é o quão longe ele está da raiz. E aí a brincadeira desse código é só vocês implementarem a altura e a profundidade. Então, assim, não é um código difícil. Esse daqui, basicamente, você vai disparar a esquerda e direita, e aí você vai perguntar para cada um deles, ei, qual é a tua altura? E aí ele vai perguntar para o filho dele, filho, qual é a tua altura? E o filho diz, a minha altura é 3, a minha altura é 2. Entre 3 e o 2, o maior é o 3. Então você sempre pega o maior entre esquerda e direita. Que é como se você estivesse brincando do Tetris, né? Então, se você tem um filho que só tem esquerda, tá certo? Esse daqui, por exemplo, aqui tem esse, tem esse, tem esse. A tua árvore é isso. Na hora que tu perguntar para esse cara aqui, ele vai retornar 0. Mas na hora que tu perguntar para esse, ele vai perguntar para esse, vai perguntar para esse. Esse aqui retorna 1. Ele vai perguntar entre 1 e 0 é 1. Esse aqui, 1 mais eu, 2. Entre 2 e 0 vai ser 2. Entre eu e 0 vai ser eu mais 1, 3. E ele retorna aqui que a altura da árvore é 4. É, a mesma coisa. Semelhante ao menor elemento da árvore. Onde você sempre compara os dois carinhas. E profundidade é trivial, né? Porque profundidade basta botar o valor dentro da recursão. Na hora que você chama para o filho, você diz, ei filhinho, vocês são filhos do Ruth, eu sou o Ruth, vocês então são 2. E aí quando ele chamar para os filhos dele, ele bota mais 1, vai ser o 3. Então, a altura é o retorno da recursão somando, e a profundidade é a ida da recursão no parâmetro, né? Esse daqui é também fácil de fazer. O divertido vai ser só esse daqui. Aí esse aqui vai ser o único que vai ter algum desafio. A pergunta é, dado uma árvore, me diga qual é o caminho para chegar no nó. Por exemplo, para chegar no 6, qual é o caminho? Esquerda, direita, direita. X. Não é não? Para chegar no 6. Esquerda, direita, direita. Esse é o mais difícil do bloco. Ou seja, na hora de chamar a recursão, ou então na hora de retornar da recursão, você vai ter que concatenar esses valores. Mais fácil na hora de chamar a recursão. Na hora que você chama para o filho da esquerda, você diz, ei filho, você é o filho da esquerda. E aí a gente montaria como se fosse aquela herança do show. Na hora que você chama para o filho da direita, você diz, ei, você é o filho da direita. E aí quando você chega no filho, que é o cara, você diz, ei, mano, tu é o 6, ele diz, sou, tá aqui, ó, toda a tua herança, todo o histórico que demorou para chegar em você.
Começou no teu pai, eu fui para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a direita. Cheguei em você. Aí você dá para ele e ele te devolve essa informação. É só a composição e o retorno da informação. Pronto, moleza. E aí você retorna o código. Então, com isso, claro que teria muitas outras coisas divertidas assim para a gente fazer. A árvore de vários filhos é mais fácil que a binária, é quase trivial. Teriam outros algoritmos, mas em suma, tudo que era interessante, ou mais interessante, a gente cobriu na matéria. Todas, porque são fáceis, assim, né? Nenhuma delas é, por exemplo, como o slide, que eu coloco como opcional, porque só um slide, claro, se você sabe fazer, é tudo fácil. Você sabe fazer, você senta e, sei lá, 20 minutos você faz. Mas, por exemplo, um labirinto desse, às vezes é mais difícil do que todos os outros, sabe? Então, principalmente porque eles não têm contexto, é só manipulação de árvore. Você não tem que entender o problema, fazer umas 15 funções diferentes, sabe? É mais aplicação direta da recursão. Então, acho que consideramos o semestre finalizado. Foi um grande prazer.